Vamos ver quem já chegou, vamos ver quem já chegou, vamos lá. Estamos aqui com a Lucimar, com a Trícia Murta, com a Denise Costa, com a Hélida Alves, todo mundo já presente, que maravilha. 8 horas da noite, na verdade 8h02 exatamente, entramos um minutinho atrasado, mas aqui estamos nós. Repararam que agora eu estou num cenário mais colorido, mas tchan, pois é, essa aqui é obra, essas camisas são obra do nosso querido Fábio Olivieri, nosso produtor, e ele é que faz essas coisas aqui, se chama tie-dye. Vocês conhecem essa técnica, tie-dye? Eu sei que ele pega a camisa, que são camisas brancas, pega e faz umas amarração muito doida na camisa, bota num balde cheio de tinta, dá 3 pulinhos, canta o hino nacional de trás para frente em espanhol, e aí no dia seguinte está tudo pintado. Não sei que feitiço é esse, como é que é. Aí você faz esses negócios, ó, tá vendo? Ah, hoje eu estou aqui com a minha irmã Vitória, que está bem aqui do meu lado. Essa aqui é minha irmã, Vivi, aparece aqui para o pessoal te conhecer. Olha ela aí, coisa linda, né? Coisa linda. Ah, dei teus patinhos? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, que bom. Você vê que aqui em casa só reina o amor, o carinho, mas é verdade, né? Ó, olha que lindo, ó, mãozinha, ó, que coisa linda. Minha irmã tá aqui com a gente, ela vai selecionar as perguntas da galera para durante o nosso bate-papo ela ir me passando, porque às vezes eu tô falando, aí as perguntinhas vão passando aqui do lado e eu não vejo. E ela tá aqui do ladinho com o laptop já ligadinha nas perguntas de vocês. Certo, galerinha? E hoje a gente vai falar sobre os atributos da divindade. Vamos continuar nosso papo sobre o Criador, sobre Deus. Lembra que a gente falou semana passada? Quem é Deus? Quem é? Quem é esta figurinha? Ah, é Ele, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aquele que a gente tenta entender, mas não consegue, que é uma coisa tão grandiosa que não cabe na nossa cacholinha. Então a gente tenta entender o quê? Os seus atributos, as suas qualidades, as leis de Deus. Através dessas coisas a gente pode ter uma ideia, assim, um bafinho de quem seja Deus, o Criador. Alô, Silvana Rui, seja bem-vinda. Fernanda Santos, Luiz Cláudio de Oliveira, boa noite. Laura LDF. Silvana pediu para corrigir que eu falei Rui. É Silvana Ru. Silvana. Olha, olha. Gente, Patrícia Bastos, que está aqui com a gente, é minha mamãe. Mamãe! É mamãe minha e mamãe dela aqui. Olha essa mamãe. Oh, mãe, seja bem-vinda, mami. Então, eu reencarnei graças a essa figura chamada Patrícia Bastos Ribeiro. Esse anjinho que me recebe aqui na Terra mais uma vez, coitada. Só ela sabe que ela passou. Mas veio a Vivi depois para dar uma aliviada nas coisas, né, Vivi? Gente, mas por que a gente, então, está fazendo esse estudo sobre o Livro dos Espíritos? Para quem está vindo pela primeira vez, é isso. A gente vai estar toda semana, às 8 da noite, conversando sobre esse livro incrível, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro essencial para que nós conheçamos a vida, pela ótica espírita, né? Que, afinal, somos espíritas, temos que ler o Livro dos Espíritos, no mínimo, né? Pelo amor de Deus, porque senão também, como é que a gente pode conversar sobre o assunto? E principalmente para que a gente possa refletir na nossa vida, concretamente, no dia a dia, essas questões, não é? Porque não adianta também a gente acreditar na existência de Deus, a gente acreditar na existência da reencarnação, da mediunidade, de tudo mais, e viver como se isso simplesmente não existisse, né? Como se isso fosse só uma coisa do livro. Fosse uma teoria bonitinha, né? Linda. Ah, acho tão bonita a reencarnação. A minha vovó já desencarnou, eu vou encontrar com ela na próxima vida. Eu vou desencarnar, vou encontrar também. Ah, é Lindo, isso é muito bonito, mas não é só isso, né? Saber que somos espíritos imortais e a vida continua forever and ever and ever again, quer dizer que nós temos um compromisso muito grande, afinal somos co-criadores dessa maravilha que é o universo. Vamos falar sério agora. Pedro Teles, tudo bom, Pedrinho? Rafaela Silva, eu acho que a gente já pode, então, agora fazer a nossa prece, né? Acho que a gente já pode começar a se conectar com os nossos amigos espirituais, aos nossos queridos benfeitores que nos auxiliam sempre, né? Vamos começar, então, a apaziguar a alma, apaziguar o coraçãozinho que tuque dentro do peito, e fazer a nossa prece. E para a gente entrar num clima mais elevado, assim, para a gente conversar com os nossos amigos, eu vou colocar aqui uma música rapidinho do grupo Vozes Eternas. O grupo Vozes Eternas é composto pelo Celso Santos e pela Sandra, sua esposa. São amigos muito, muito, muito queridos de São Paulo, são lá da Rádio Boa Nova,
e eles fazem um trabalho incrível nesse duo Vozes Eternas. E essa música é uma música que eu gosto muito. Eu vou colocar aqui rapidinho para a gente poder entrar no clima e em seguida fazemos a nossa prece. Então vamos lá. Vamos nos conectar com nossos amigos espirituais. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que me mostra o caminho a percorrer rumo ao meu mundo interior, que me leva a olhar o que antes meus olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é este? Onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. Então vamos levar nossos pensamentos aos nossos amigos. Pai amado, que o Senhor nos abençoe essa noite, nos traga a sua paz, o seu amor, o seu afago, o seu abraço. Agradeço, Senhor, muito a presença dos amigos conosco essa noite, que o Senhor possa iluminar nossos pensamentos, para que possamos refletir um pouco sobre a tua grandeza infinita. Que esta grandeza, Senhor, cada vez mais se reflita em nossa vida cotidiana. Que nós possamos, Senhor, ser de fato co-criadores, assumirmos realmente, Senhor, o nosso compromisso com o nosso melhoramento e o melhoramento do ambiente à nossa volta. Estamos no seu colo, Senhor, todo dia. Nos protege, Senhor, das nossas próprias imperfeições. Faça com que os nossos obstáculos sejam para nós sempre oportunidades de crescimento. Abençoe a todos nós essa noite e durante a semana que se aproxima. Que assim seja, Mestre. Ai, 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 ui, ui. Bom demais, não é? Agora que nós já estamos assim, naquela nossa barrinha assim de padrão vibratório já deu uma crescidinha um pouquinho, já ficou maior, acho que a gente pode começar a pensar um pouco no Criador, no nosso Pai. Bom, senhores, na semana passada nós falamos um pouco sobre o que é Deus, o primeiro capítulo, e também falamos um pouco das provas da existência de Deus, né? Como é que a gente pode identificar na natureza evidências da existência desse Criador, né? A gente tem uma ideia de Deus muito pobre, geralmente, né? A gente imagina
A gente traz isso até culturalmente, né, da criação, ou por osmose mesmo, parece que a vida nos impõe uma imagem de Deus muito limitada, né, que é aquele pai que está no céu, aquele pai severo, num trono, geralmente um velho barbudo, né, para algumas pessoas é geralmente uma figura masculina, muito severa, que está lá sabendo tudo que você está fazendo de mal, você está fazendo de bom, aí anota, bom, mal, é mal, vai para o inferno, é bom, vai para o céu, para sempre, sempre céu, sempre inferno. Aí tem aqui, temos dois irmãos que se gostam, amigos, mãe, filho, uma pro céu, outro pro inferno, e já era, forever. Imagina. Pois é, essa é uma visão que talvez foi útil no nosso crescimento por um tempo, mas certamente já não é mais, né? A gente já tem entendimento para entender um pai amoroso que é Deus, para entender um pouco da paz que estar sob a sua tutela e saber que estamos sob a sua tutela, sempre. Isso nos traz muita segurança na vida. Porque viver aqui na Terra, nesse planeta que é lindo, sem dúvida alguma, que nos traz muita da beleza da criação o tempo todo, nas árvores e tudo, nada. Até agora, durante a prece, teve imagens lindas da natureza, quer dizer, tudo isso nos dá a prova da existência de Deus. E é maravilhoso estar na Terra, mas também muito difícil, né? Porque aqui, nessa Matrix que a gente está, nessa loucura, é porque é meio que uma Matrix mesmo. A gente vem com um avatar, né? Você é o corpo físico, você vê que o meu avatar está bem configurado, muito bem configurado, diga-se de passagem, e a gente vem aqui para lidar com as nossas próprias imperfeições dia a dia, diariamente. E isso não é fácil. Não é tão fácil assim, né? É difícil a gente lidar com os nossos vícios, aquela coisa que já estão centenas de anos entranhados no nosso hábito, vícios seculares não, como é que fala quando é vícios assim de muito tempo? Acho que seculares é uma boa palavra. Vícios muito antigos que estão conosco e a gente precisa melhorar isso. Mas quando a gente acorda de manhã com a certeza de que estamos sob as vistas de um Criador soberanamente justo e bom, isso facilita o nosso trabalho, porque a gente tem confiança de que o comandante da nau sabe o que está fazendo, não é mesmo? E é por isso que vale a pena sim a gente falar sobre Deus, mesmo que a gente não consiga chegar num conceito fechado, porque nós ainda estamos muito distantes de conseguir entender de fato a natureza de Deus. Ah, sim, nós temos pessoas de outros países também, Irlanda, o pessoal de Portugal, aí, quer dizer, Canadá, sejam todos bem-vindos, que maravilha, né? A gente está aí aproveitando as benesses da tecnologia, né? Mas então vamos começar nossa leitura. Então vamos agora ver a questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, a gente pode entender na totalidade o que seja Deus, quer dizer, tudo do que ele é feito, como ele é, como é que é a cara dele, se é que ele tem cara, quanto ele pesa. A gente pode conhecer a natureza íntima de Deus. Vocês podem conhecer a minha natureza íntima? Podem, né? Podem. Eu sou igual a qualquer outro ser humano. Ou seja, tenho um corpo físico, com osso, órgãos dentro de mim, células, esse braço musculoso, essa coisa linda de muita malhação que eu acordo já malhando. Quer dizer, conhecer a minha natureza íntima é fácil, porque eu sou só um ser humano. Mas conhecer a natureza íntima de Deus requer um outro entendimento. Vamos ver o que dizem os espíritos. Eles dizem que não, pois falta-lhe para isso o sentido. Então veja só, a gente já conversou um pouco que falta para a gente capacidade intelectual para entender Deus, né? Entendimento intelectual, filosófico, tudo mais. Agora os espíritos ampliam o leque aí, dizendo que falta para nós entendermos a natureza íntima de Deus, o sentido. O sentido. O que são sentidos? Quais os sentidos nós temos? Né? A gente conhece a visão, o olfato, o tato, o paladar. Tem outro? Olfato, paladar, visão, paladar, enfim, audição, né? Os 5 sentidos nós temos. Mas falta algum sentido a mais para que a gente possa conhecer a natureza íntima de Deus. O sexto sentido, será? E como é que a gente desenvolve este sentido que nos faz poder um dia compreender a divindade? Como será? Certamente seguindo suas leis. Porque seguindo suas leis a gente está indo na direção de Deus, né? Nós estamos indo a favor de Deus. E na verdade, isso é muito bom para a gente, essas coisas acontecerem numa cadência que vá andando passo a passo aí com a nossa evolução. Porque imagina se nós agora, no grau evolutivo que nós estamos, nós pudéssemos realmente conhecer na totalidade a natureza de Deus. Imagina. Isso iria nos aniquilar.
Porque deve ser uma coisa tão grandiosa, mas tanto, que a gente não iria suportar viver diante de uma figura dessa. Você imagina, vamos fazer aqui uma comparação, é claro que uma comparação que não vai ser fiel à proporcionalidade, mas vamos imaginar a vida de uma formiguinha, né? Como é a vida de uma formiguinha? Coitada. Tem lá as operárias que vivem para servir o formigueiro, aquela coisa, vida sem graça de formiga, carrega a folha para cá, carrega a folha para lá, não sabe de nada, não tem uma Netflix para poder ver uma série, não tem, né? A vida é desgraça, na formiga, tá na internet, né? A vidinha simplinha, simplória e simplérrima, né? Mas ela não sabe que nós existimos, seres humanos, e sequer imagina a nossa natureza, sequer imagina como é o nosso dia a dia. Não faz ideia. Imagina se ela soubesse. Imagina se ela soubesse da maravilha que é ter uma conexão banda larga na sua casa. Da maravilha que é você poder ter uma família, né? Poder ter filhos, poder ter mãe, poder ter avós, amigos, ter o sentimento do amor, né? São coisas... Assistir os vídeos do canal Amigos da Rosa, que vi já fazendo merchandise aqui no meio do negócio. Então, isso certamente, se ela pudesse compreender essa possibilidade de existência que nós temos, ela não viveria mais feliz. Certamente que não. Ia achar a vida dela uma porcaria, né? Não conseguia ter sossego mais na vida dela. Sem ali uma vida pelo menos 10% como a nossa, que é maravilhosa, vamos combinar. Nós temos muitas facilidades que uma formiga não tem, né? Temos muitas delícias na vida que uma formiguinha não tem. Não tem ainda, né? E, aliás, isso é um papo que a gente ainda vai chegar e é super interessante quando a gente for falar de animais e tudo mais. Insetos e tudo mais. Então tá. Então agora a gente vai conhecendo o que seria Deus aos poucos. Porque quando a gente tiver noção, não digo nem Deus, até os espíritos felizes que já podem conviver, já podem ver a Deus, falar com Ele, conviver com Ele, né? Se a gente tivesse uma noção pálida do que seja o cotidiano, a vida desses espíritos, nossa vida aqui seria bastante infeliz, porque a gente teria aí finalmente um grau de comparação. E imagina só, na comparação a gente veria muito mal, né? Então, não dá para a gente entender ainda a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido, segundo dizem os espíritos. Queridos, por favor, fiquem à vontade para trazer suas perguntas e comentários e correções, tá, gente? Se eu falar aqui alguma coisa que vocês não concordem, ou tenham uma visão mais profunda, né? Seria bom trazer. Porque, como a gente falou da outra vez, eu não sou um expositor, não sou um palestrante, muito menos um professor. Isso aqui é para ser um bate-papo mesmo, tá? Então vamos à nossa próxima questão, desenvolvendo o assunto atributos da divindade. A questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, essas coisas, avançar, né, no conhecimento de Deus, em todas as coisas que existem em relação a Ele, todas as coisas que ainda nos são veladas, né, que a gente ainda não pode ver. E dizem os espíritos, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Sacou, né? Sacou que o nosso futuro é maravilhoso, né? Sim, porque vamos todos caminhar nessa direção. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas na escada evolutiva, nós todos vamos um dia chegar à perfeição. E todos um dia veremos a Deus e o compreenderemos. E esse dia deve ser maravilhoso. Imagina. Eu vou tomar um banho, vai ficar bem cheiroso. Hoje vou conhecer Deus. Não, vou vê-lo, tem que estar bem. Tomara que eu já não esteja mais careca, porque já vou ser um espírito bem evoluído, não vou precisar passar por essa provação, que é uma careca assim tão devastada pelo tempo, pela idade. Mas então, brincadeiras à parte, é isso, né? A gente ainda não pode compreender, vamos dar uma releitura, a gente ainda não pode compreender todos os mistérios da divindade, mas quando não estivermos mais obscurecidos pela matéria, né, porque nós todos estamos ainda muito presos às questões materiais, né? Por isso que precisamos reencarnar. Nossas preocupações cotidianas são todas muito mundanas, nossas prioridades são todas muito voltadas para a matéria, né? Somos cercados de vícios muito grandes. Então, isso tudo obscurece a nossa visão de acordo com a espiritualidade, né? Obscurece a nossa possibilidade de enxergarmos as belezas da natureza. Se a gente custa conseguir enxergá-lo nas coisas materiais, que são obras da sua criação, né? A própria natureza, o homem quando vê... Nossa, eu faço isso, confesso, por exemplo, andando rápido na rua, que eu moro no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse é um bairro que tem muitas árvores.
graças a Deus. E isso melhora muito o clima, né? E aí, andando, às vezes apressado, eu passo por muitas árvores. E eu pouquíssimas vezes parei para olhar uma dessas árvores. Não seria capaz de desenhar uma aqui para vocês. Eu não olho, a gente não olha, a gente passa assim, tipo, é parte do cenário, sabe? Não interessa tanto. Mas aquilo ali, cada uma dessas coisas, né, são provas da existência de Deus. Ali há uma complexidade muito grande, né? A árvore é uma maquininha muito aperfeiçoada de fazer a fotossíntese, enfim, todas as coisas que envolvem lá, todas as atividades de uma árvore. Então, sequer a gente consegue compreender a obra de Deus ainda, tão preocupado que estamos com as nossas bobagens mundanas, imagina compreender os mistérios da divindade, né? Isso aí já fica bem mais difícil. Mas um dia chegaremos lá. E Kardec faz um comentário. Olha, diz assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor o âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Né? Quer dizer, nós estamos ainda na infância da humanidade. Né? Na verdade, a gente considera que a pré-história, aí, que tem muito tempo, que éramos lá homem das cavernas e tudo mais, mas isso, considerando a eternidade, não é tanto tempo assim, não. Estamos muito próximos. Aliás, Estamos próximos realmente. Quer ver como é que a gente tá próximo? Raul. Olha. Buga, buga. Neandertal. a gente está na infância da natureza, somos praticamente ainda próximos do homem das cavernas. Né? E o homem das cavernas era isso. Quer dizer, somos nós. A gente só está em cavernas melhoradas, né? A gente só está em cavernas um pouco melhoradas e com algum conforto a mais do que o Neandertal. Mas estamos muito próximos. O que movia o homem das cavernas ainda é muito do que nos move. Né? É um instinto. A gente ainda está em busca de alimento, a gente está o tempo todo em busca de sexo, em busca de saciar as nossas vontades e as nossas necessidades físicas, e essa é a nossa prioridade. Não mudou muito, né? Então ainda estamos muito, 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 muito distantes de sequer poder compreendermos um tostão do que seria a divindade. Então vamos ver a pergunta da Roselane Ferreira. Sobre a questão 11, isso acontecerá quando formos apenas seres etéreos? Sobre a questão 11. Sim, é interessante. Quer dizer, ela está perguntando se só poderemos ver a Deus e compreendê-lo quando formos seres etéreos. Então, o que é ser etéreo? Etéreo é estar desmaterializado, né? Não estar mais à mercê da matéria. Então, sim. À medida que o espírito evolui, ele se desmaterializa, se torna mais etéreo. O corpo que ele precisa utilizar, o próprio perispírito. Perispírito é um conceito que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Mas o próprio perispírito é mais etéreo, até o momento em que o espírito pode viver na sua natureza real, realmente estaremos etéreos quando pudermos ver a Deus. Vamos seguindo o nosso papo, né? Estávamos na questão 11 e agora partimos para a questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Aí já está ficando mais fácil. E dizem os espíritos que sim, isso sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Olha aí, a gente seguindo até na linha do questionamento da nossa última amiga aí. Então é o nosso trabalho estarmos cada vez mais voltados para a espiritualidade, para as coisas do espírito, para as coisas que realmente são essenciais na nossa vida. Né? Porque isso fará com que nós possamos compreender melhor os aspectos da divindade. E a gente pode perceber algumas de suas imperfeições pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio. Né? Logo adiante, Kardec vai desenvolver esses atributos divinos, e aí vai ver como é que a gente pode, raciocinando, ter uma ideia, começar a fazer aí um esboço de como será esse nosso grande Criador. Sim, questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Será? Será que nessa sequência de qualidades a gente conseguiu fechar aí um conceito de Deus? Dizem os espíritos assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem
restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Não é mesmo? Então, se a gente já assimilou que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Soberanamente justo, bom, ele deve ter essas qualidades em sua máxima potência, né? Ele não pode estar sujeito a nenhuma imperfeição, porque senão não seria Deus, né? Senão haveria a possibilidade de ter algo além dele, né? Algo totalmente perfeito. E esse é Deus, né? Então, a gente consegue, à medida desse exercício de raciocínio, fazer alguma ideia. Oba, temos uma pergunta! Olha só, isso aqui é calma. Levanta a plaquinha, tá vendo? Isso aqui é capricho. Olha só. Isso aqui é capricho. Ela fez uma plaquinha. Osmar Signoretti Júnior, uma dúvida. Os espíritos são parte de Deus, ou seja, cada um de nós temos essa essência de Deus em nosso DNA espiritual? Desde os primórdios da civilização, o homem sempre teve atribuído à sua história um culto a uma divindade, algo além daquela compreensão material. Então, se temos essa compreensão, mesmo que seja breve, por que o ateísmo se manifesta em algumas pessoas? Então, são duas questões aí, né? Se nós temos a essência de Deus em nosso DNA espiritual e por que existem ateus. Bom, sem dúvida temos aí, eu não diria o DNA de Deus, que já seria como se nós pudéssemos ser aquele conceito de que somos partes de Deus. Isso a gente vai estudar mais à frente aí quando chegarmos ao panteísmo. Vamos falar hoje ainda. Não, nós somos criaturas de Deus, né? Nós fazemos parte da obra de Deus. Então nós temos em nossa formação a sua vontade, o seu poder criativo. Nós trazemos, claro que num grau infinitamente inferior, alguns atributos também da divindade. Também somos criadores, né? O homem cria o tempo todo, cria com seu pensamento. A gente cria, o próprio ambiente à volta é fruto da nossa criação, sem dúvida alguma. Então a gente sim traz algum reflexo dos atributos de Deus, mas isso numa escala absurdamente inferior, né? E a outra questão é porque existem os ateus, porque existe o ateísmo, né? Sabemos que em todas as culturas sempre já teve essa noção de que existe Deus, que existe um Criador e tudo mais, porque é da nossa natureza questionar todas as coisas. E isso é muito saudável, muito, muito saudável. É necessário um contraponto sempre, né? Os questionamentos que o ateu pode trazer são excelentes exercícios para o nosso raciocínio, né? E as questões que eles colocam são muito interessantes, né? Isso força os limites do nosso entendimento e aí sim a gente vai avançando. E uma coisa muito interessante em relação aos ateus é que muitos deles, muitos mesmo, pelo menos do que eu tenho visto por aí e tal, do que fazem, né? As suas organizações, as organizações que são essencialmente ateias, têm um trabalho social incrível. E isso é muito valoroso porque eles não esperam uma recompensa depois, né? Porque não tem depois. Então isso é muito legal. Para a gente, para nós que somos teístas, nós que cremos na existência de Deus, esse é um exercício muito interessante de reflexão. A gente faz o bem o quê? Pelo bem ou porque esperamos aí uma recompensa por isso, né? Uma recompensa futura? Então os ateus têm um papel fundamental, principalmente para nos motivar a pensar, não é mesmo? Então vamos seguindo. Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então vamos destrinchando isso uma a uma. Deus é eterno. De onde podemos tirar que Deus é eterno? Bom, se tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior a ele. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade, né? Se a gente fizer esse exercício, se a gente for pensar assim, bom, vamos voltar no tempo. Então, Deus foi criado. Então, se ele foi criado por alguém. Não, então esse outro é que é Deus, não é esse que foi depois. É o primeiro. Ah, mas então, quer dizer, aí a gente vai indo e vai ver que é a eternidade. Então, podemos daí tirar que ele é eterno. Lá atrás, ou seja, não é infinito. Tem uma diferença aí de infinito e eterno. Infinito tem um início. Não tem fim, mas tem um início. Nós temos uma existência infinita. Nós somos espíritos imortais. Agora, Deus é eterno. Não tem como a gente conceber um início para Deus ou mesmo um final, muito menos. Então, eterno.
imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam, sem dúvida alguma. Como a gente pode conceber a divindade pela sua obra, pela sua criação, a gente vê que as leis da natureza são todas imutáveis. Se o efeito é assim, a causa também tem que ser assim. Então Deus certamente é imutável. Diferente da gente. Nós mudamos o tempo todo porque estamos caminhando na nossa escala evolutiva. Então a gente precisa ir melhorando, e a gente vai mudando de ideia e tal, e vai ficando... Um dia acordo bem, um dia acordo mal. Imagina se um dia Deus acordasse mal. Imagina isso. Então, imagina Deus acorda mal-humorado. Imagina. Não seria bom, né? Pois é, a gente ia ter um problema no universo, ou nos universos, enfim. É imaterial. Imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Exatamente, né? A matéria muda, a matéria se modifica, a temperatura modifica a matéria, como é que fala? A eletricidade modifica a matéria, tudo modifica a matéria. A energia modifica a matéria vira energia, enfim, quem estuda física pode saber melhor do que eu. Mas a questão é que a matéria é mudada, né? Ela muda. Então, certamente Deus, a sua natureza não é material. Ele é único, por quê? Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Já surgiu uma pergunta na nossa live anterior, né, se poderia haver um outro Deus ali, igual ao Deus, né, o Deus 1 e Deus 2, Deus A, Deus B. Imagina, não tem como, né, porque a gente percebe na natureza, na obra de Deus, que tudo caminha para uma unidade. Até porque se existisse um outro igual a ele, igualzinho, perfeito, em tudo, não seria a mesma coisa, não haveria diferença. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras do outro Deus, né? Então, se ele é único, ele é onipotente. É capaz de ter todo o poder. É soberanamente justo e bom. É soberanamente justo e bom. Por quê? Da onde a gente tira isso? Só porque fica mais bonitinho acreditar que Deus é bom? Não, tem uma razão para isso. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Certo? A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas, em tudo. A gente percebe, senhores internautas, que a configuração do universo, a configuração das coisas são feitas de uma maneira coerente e que nos dão um ambiente propício para que a gente possa evoluir. E tudo isso mostra a bondade de Deus para com a gente, né? É confortável, é aconchegante viver. Temos os nossos obstáculos, sem dúvida, temos as provas, coisas que nós mesmos, resultado do mau uso do nosso livre-arbítrio. E isso tudo causa infelicidade, causa o mal, né? Nosso orgulho é que causa o nosso mal. Mas o cenário da coisa, o environment, é assim que fala, environment é propício para o nosso desenvolvimento. Todo feitinho, bonitinho. A festa tá armada. E com muito carinho. Então vamos ver a nossa pergunta do internauta. Cadê a plaquinha? Plaquinha. Pergunta do internauta. Se ele tem perispírito? Não. A gente vai falar melhor sobre o perispírito mais à frente. Mas o perispírito é uma necessidade para o espírito, nós, nesse grau evolutivo que estamos agora. Tá? Ele é como se fosse um invólucro semimaterial que nos envolve, nós, espíritos, nos envolve. E faz aí, quando estamos encarnados, a ligação com o nosso corpo físico. Vamos chegar lá. Vamos agora entrar no panteísmo. Panteísmo. Na questão 14 é a seguinte. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Isso é para quem acredita ou para quem acha que Deus é um grande milkshake, né? Você pegou todas as coisas, todas as forças, todas as inteligências, botou no liquidificador, botou ovo maltine, bateu, saiu Deus, né? Seria mais ou menos o panteísmo, né? Tipo assim, todos somos partes de Deus, tudo, né? Não. Vamos ver o que dizem os espíritos. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Se a própria obra de Deus fosse parte de Deus, quer dizer, aí a gente foge daquele axioma, todo efeito tem uma causa. Essas coisas não se misturam, né?
A causa é uma coisa, o efeito é outra. A criação é uma coisa, o criador é outra coisa. Prossegue os espíritos. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é essencial. Crede-me, não vades além disso. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Esse foi um senhor Pito, não é? Esse foi um senhor chega para lá, sim. Porque aí a gente começa a criar sistemas, aí cria-se esse milkshake divino, e a gente vai inventando umas modas, assim, e isso não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque aquilo, não temos condições ainda de conceber o que seja divindade. Então aí os espíritos nos alertam para uma coisa que realmente é muito útil. Tem coisas que são muito mais urgentes para a gente compreender, e que a gente está longe de compreender. Né? O compromisso com o nosso automelhoramento, a maneira com que a gente vive, nos livrarmos dos nossos vícios cotidianos, isso sim é útil para a gente agora, isso sim podemos e devemos fazer, e isso sim vai nos fazer um dia compreender a divindade, porque isso vai nos fazer caminhar para frente. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer para compreender a Deus e a sua natureza, e todos os mistérios que envolvem a Deus, é agora cuidarmos de nós primeiro, de nós mesmos, de nossas imperfeições, nos melhorarmos como espíritos, porque aí estaremos caminhando na direção da perfeição. E chegando lá, vai ter aquele grande dia que finalmente, se é que lá existe dia ou não, aí o tempo já deve ser uma coisa completamente diferente, mas vai chegar o momento do universo que nós ou veremos, ou compreenderemos. Larará, larará, e vai tocar violinos, os passarinhos voarão e nós veremos a Deus. Enfim. Não sei como é que vai ser, mas isso é para frente. Então, meu filho, quer conhecer a Deus? Vai cuidar de si primeiro. Conheça-te a ti mesmo, né? Como já dizia o grande Sócrates. Na questão número 15, vamos ver. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Olha aí, isso é aquele mesmo raciocínio, né? É colocar a obra dentro do que seria o Criador. Dizem os espíritos, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pois é. Pois é. Aí a gente é isso, a gente quer ser Deus. Não pode ser Deus, quer ser uma parte. Ah, você é uma parte de Deus. Não. Você é uma parte da obra de Deus. Você é uma criatura de Deus, um filho de Deus. Sim, mas não parte dele. Não, 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 não. 16. Questão número 16. Pretendem os que professam essa doutrina, ou seja, o panteísmo, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Quais são? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio, ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Assim, de cara, por alto, até pode parecer fazer sentido isso, não é? Quer dizer, se os mundos são infinitos, Deus é infinito. Se ele está em todos os lugares, porque não há espaço, não há o nada, nem o vazio total, não há o vácuo, né, total, então Deus é onipresente. E aí, tirando da sua obra suas características, assim, a gente pode dizer que a doutrina panteísta faz algum sentido. E aí diz os espíritos, respondendo à pergunta, que se pode opor a esse raciocínio? Os espíritos dizem que há razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo que isso quer dizer. Não é mesmo? Porque qual raciocínio a gente pode fazer? Né? Se a gente começar a pensar, peraí, então eu sou parte de Deus. Se eu sou tão imperfeito, se eu carrego comigo tanto orgulho, tanta coisa errada, tanta coisa que me distancia, na verdade, do amor, como eu posso ser parte de Deus? Então eu seria ali uma parte obscura de Deus. Deus não pode ter partes obscuras, senão ele não seria perfeito, não seria Deus. Né? Então somos criaturas. Somos parte da criação. Pergunta de irmã. E aí? Uma dúvida.
Uma Acredito dúvida. Do Neto Ferreira. Do Neto Ferreira. Se o propósito da vida é a evolução, quando evoluirmos ao ponto de podermos encontrar Deus, qual será o propósito da vida? Parte de uma premissa errada aí. O propósito da vida não é a evolução. Não é. O propósito da vida encarnada, de estar encarnados, da encarnação, é a evolução, sem dúvida. O propósito das provas é a evolução. Mas o propósito da vida é sermos felizes. Felizes mesmo, a felicidade plena, lembrando o que diz Jesus, que a felicidade não é desse mundo. Então não temos ideia, assim como não temos ideia da natureza íntima de Deus, não temos ideia do que seja a felicidade. Podemos conhecer o conforto, o bem-estar, o bom humor, isso a gente pode conhecer, mas a felicidade plena, aquela que nasce do amor infinito, aquela que é a comunhão total com a divindade, esse grau de felicidade, esse é o propósito da vida. Então, quando estivermos perfeitos e estivermos prontos para ver e entender a divindade, estaremos aí sim, na direção da felicidade plena. Este é o propósito da vida. Ok? Certo, querido? Então, eu só posso dizer que aí começa a brincadeira. Olha que bom, olha que bom. A gente tá no início dessa jornada, né, de chegar à perfeição. E quando chegarmos a isso, ou seja, a gente ainda está sendo criado, na verdade. Né? A gente não está pronto. Nós somos aquele bolo que ainda está pegando ainda está no forno. Estamos ainda no atrito do nosso convívio, nos melhorando e sermos criados. Quando estivermos prontos, ou seja, chegarmos ao grau máximo da perfeição, nos tornarmos espíritos puros e podemos conviver, estarmos ali no meio desses espíritos, nesse mesmo grau, dos espíritos puros também, estaremos então de posse da felicidade plena. E aí começa a vida. E aí, para lá, o que é, eu não sei. Eu sei que deve ser maravilhoso. E diz assim Kardec: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Aí, tá vendo aquele raciocínio que a gente teve? Como assim? Mas se eu sou tão imperfeito, se eu tenho em mim tanta maldade, tanto orgulho, como posso ser parte de Deus? Né? Não. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se assim fosse, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Olha aí, uma imagem bastante clara. Uma máquina não é parte integrante do cara que a fez, né? Não é. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aí, mais claro do que isso, não tem, né? Isso é perfeito. Um quadro, uma obra de arte, uma obra-prima, Mona Lisa. A Mona Lisa tem ali, você percebe a genialidade de Da Vinci, né? Nos traços perfeitos, na expressão da Mona Lisa, que é aquela coisa assim, enigmática, assim, né? Mona Lisa. Então, né? A gente percebe ali a genialidade de Da Vinci, mas a Mona Lisa não é Da Vinci. Se bem que tem gente que diz aí que é um autorretrato, né? Mas ainda que fosse um autorretrato, né? Ainda que Da Vinci estivesse se pintando ali de Mona Lisa, a Mona Lisa é uma coisa, o quadro é uma coisa, Da Vinci é outra. Vamos aqui ter um papo da Anete. Anete, maravilhosa, Anete Batistella está conosco, uma grande amiga de Santa Catarina, super envolvida com o movimento espírita, lá de Concórdia, essa cidade que nós temos assim muito amor. Que bom, Anete, que você está com a gente, maravilha. A Débora está colocando um questionamento: o que Jesus quis dizer com vós sois deuses? Isso é legal. Jesus, quando disse isso, disse deuses com D minúsculo, né? Deuses com D minúsculo, não disse o Deus. Somos deuses porque temos aí a característica da criação. E ele fala em seguida: tudo o que faço podereis fazer, né, igual. Né? Porque todos somos iguais.
Todos nós somos criados simples e ignorantes. Na nossa caminhada evolutiva, vamos aumentando, ampliando o nosso entendimento das coisas, ampliando nossos poderes intelectuais, poderes que surgem da nossa vivência moral no dia a dia e tudo mais. Isso nos possibilita criar, né? Criar coisas incríveis. O que é um iPhone? O que eu amo? O que é o smartphone? Assim, eu não posso falar a mesma coisa do Android, infelizmente. Quem é aí adepto do Android, acho que agora vamos criar uma polêmica. Mas, enfim, a tecnologia a gente pode criar. Então, gente, se alguém dissesse para um cara que viveu em 1800 que nós poderíamos agora estar conversando aqui, pessoas de vários lugares do planeta, de vários países diferentes, instantaneamente pela internet, isso só seria coisa de bruxo. Deuses, coisa de deuses, não é? Então, imagina, se a gente, nesse patamar que estamos, somos capazes de criar coisas tão maravilhosas, imagina o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã. Não é mesmo? Então, sim, somos deuses, com D minúsculo, mas somos. Temos o poder de criar, temos a criatividade. Nós criamos o tempo todo. Criamos o tempo todo. Agora resta saber se estamos criando coisas boas ou ruins. Isso é uma coisa que a gente deve refletir. Mais uma pergunta da Rebeca Nunes. Podemos chegar em um grau evolutivo máximo e reencarnar por causa de algo ou alguém? Ou seja, voltar mesmo sendo evoluído? Se nós podemos voltar à encarnação sendo evoluído? Mesmo já tendo atingido... Sim, por que a gente reencarna, né? A gente reencarna por várias motivações, né? A gente reencarna pelo menos nesse grau que estamos agora, para uma questão de expiação, de provação, ou tem aí os espíritos missionários, né? Que não tendo necessidade mais de encarnar nesse planeta, no estágio que estamos, vêm mesmo assim para exemplificar com a sua própria vivência o amor, para ajudar no avanço da ciência, para ajudar no avanço da política, para ajudar no avanço da sociedade de alguma maneira. Né? São espíritos missionários. Então, sim, a gente tem aí exemplos maravilhosos, graças a Deus, está muito bem servido de espíritos missionários. E aí tem Jesus, tem Buda, tem Madre Teresa, Gandhi, Fábio De Luca, esses espíritos missionários que vêm assim para poder ajudar a humanidade. Fora aqueles que são anônimos, né? Espíritos missionários anônimos, que a gente não sabe aonde viveram, como vivem, mas que têm uma função local, né? Uma função ali naquele bairro, naquela cidade, que servem para avançar alguma coisa numa determinada localidade do planeta e que sequer a gente tem notícia, né? Então é isso. Essa seria uma razão para a gente reencarnar, mesmo já não necessitando mais de reencarnar. O Augusto PVP faz assim, uma pergunta. Eu não entendi quando as pessoas falam não diga o nome de Deus em vão. Me dá um exemplo. Ah, por que falam isso? Não diga o nome de Deus em vão? Sabe que eu também nunca entendi isso? Olha, eu acho que isso já é resquício dessa apropriação cultural que a gente tem na nossa história da religião, né? Então a gente precisava temer a Deus, né? Essa figura, assim, pavorosa, que algumas pessoas colocavam. Então, parte disso era dividir bem claramente o que era espaço sagrado e o que era espaço mundano, né? Então, Deus, a Bíblia, a missa era em outra língua, quer dizer, as coisas divinas eram tratadas, as coisas, pelo menos a gente achava que eram divinas, né? As coisas onde se falava de Deus ou da espiritualidade, sempre foi uma coisa muito fechada, secreta, só para uma elite que poderia dominar esses assuntos e tal. Então, o homem comum, falar das coisas de Deus, do próprio Deus, deveria ser um momento de solenidade, um momento de temer, um momento de estar conscrito, como é que é conscrito que fala? Contrito, né? E hoje não tem mais necessidade disso não, tá? Eu não sei, acho que se alguém quiser aprofundar mais nesse tema, mas eu não vejo motivo para ter medo de falar o nome de Deus. Não sei como é que se fala o nome de Deus em vão, não sei. Deus, 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 Deus. Não aconteceu nada comigo. Ainda, né? Ai, meu Deus. A Mônica está perguntando se o canal Amigos da Luz pode ser considerado missionários, espíritos missionários, porque ajudam a divulgar a doutrina espírita. Quem falou isso? A Mônica. Mônica, você é muito Morgado. gentil. Mônica Morgado, você é muito gentil, mas assim, é porque você não conhece a gente. Se tem uma coisa que a gente não é missionário. Não. A Nete está aí com a gente, Batistela, ela nos conhece, ela pode dizer, a gente não tem nada de missionário, não. Somos trabalhadores, todos, trabalhadores. E muito satisfeitos, muito gratos pela oportunidade de trabalhar. Então vamos fazer nossa prece, nós convidamos nossos amigos, nós temos aqui já, são 156 pessoas com a gente agora, que maravilha.
Então vamos aí unir nossas 156 cabecinhas e entrar os 156 em sintonia para finalmente nos conectarmos com os 500 mil espíritos que nos acompanham. Então vamos lá mais uma vez, sob o som dos nossos amigos Vozes Eternas. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos nossos amigos queridos. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a Tua presença e a presença dos nossos amigos espirituais, nos trazendo a inspiração necessária, nos trazendo a paz, o entendimento, nos proporcionando esse clima tão gostoso de encontro, seja um encontro virtual, mas tão forte como se estivéssemos juntos numa sala. Agradecemos as possibilidades que a tecnologia nos oferece de estarmos aqui pessoas de vários países diferentes, de localidades tão distantes aqui no globo, em sintonia, Senhor, com o compromisso do autoaperfeiçoamento. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, porque somos ainda muito, muito frágeis e muito, muito sujeitos ainda aos vícios da matéria, e nos ajude, Senhor, a ampliar nossa visão da vida, para que a gente possa compreender a sua obra, já que estamos tão longe de compreendê-lo. Que possamos, Senhor, identificar a beleza da natureza e nas coisas mais singelas que nos abraçam dia a dia, nessas coisas possamos encontrar, Senhor, o lenitivo para as nossas dores, o incentivo para os nossos passos. Que o Senhor nos permita, Senhor, ter uma semana agradável, de paz, de harmonia, entre amigos, e que os obstáculos que se aproximam por obra do nosso próprio mau uso do livre-arbítrio, que as nossas provações possam ser encaradas por nós mesmos como oportunidades de crescimento, e que nós possamos encontrar força para resisti-las com paciência, com fé, com resignação, na certeza de que o Senhor está no comando desse barco. Abençoe-nos hoje e sempre, meu Pai, a todos nós, nossa família, amigos, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. É isso, a gente agora pode bater um papinho ainda, são 9h17, até 9h30 a gente fica então batendo aí um papo livre. Quem quiser trazer aí alguma dúvida, alguma colocação sobre todas as coisas que a gente conversou, ou sobre outros assuntos, estamos livres. Antes, deixa eu só passar um recadinho para vocês, uns recadinhos básicos aí da Companhia Amigos da Luz. É super rápido, só avisar que a gente vai estar esse final de semana, agora, vamos estar em São Paulo. Dia 16 de abril estaremos no Grupo Espírita Manuel Bento, lá em Santana, São Paulo. Grupo Espírita Manuel Bento, que fica na rua Alfredo Pujol, número 77, em Santana, São Paulo. Vão ter duas sessões, uma às 19h30 e outra às 21 horas. Sendo que a de 19h30 já está esgotada, mas as de 21 horas ainda tem ingressos, tá? Então é só entrar em contato, eu vou dar o telefone para vocês. O ingresso está R$ 25,00, mais 1 quilo de alimento não perecível. Ok? E o telefone é 011 2359 2133. E o celular também 011 959, vamos de novo, 011 95247 5981. E aí pode falar por WhatsApp também. E no domingo, dia 17, estaremos no Teatro Municipal Vasques, em Mogi das Cruzes. Vai ser às 18h30, tá? Lá o ingresso também é R$ 25,00. O telefone de contato é 011 4790 1920. E o celular 011 98185 3391. E falar com Vinícius para fazer reservas ou qualquer informação a respeito dessa apresentação. Eu convido a visitar o nosso site amigosdaluz.com, amigosdaluz.com. E lá tem a parte assim, próximas apresentações. É só clicar ali que vai ter essas informações todas que eu passei para vocês, tá? Inclusive tem o site da peça, com imagens, com fotos, com filmagem, tudo. É uma comédia muito legal que fala sobre a desencarnação da Lourdes Teresa, uma socialite super perua e tal, materialista, que espera um tratamento VIP, assim, do outro lado, e quando chega lá, não é bem assim que acontece. Então, comédia super divertida e muito emocionante. A Rafaela pediu para a gente conversar um pouquinho sobre transição planetária. Então, esse é um assunto também bem complexo, bem profundo e que nós vamos chegar mais à frente. Mas o fato é que isso é uma coisa que acontece. Como a gente vai evoluindo, né,
o homem evolui, o homem na sua coletividade também evolui junto, né? Nós estamos hoje todos num momento de transição, onde a humanidade terrestre está passando do planeta de provas e expiações para o planeta de regenerados, planeta de regeneração. E essa transição acompanha a média evolutiva do planeta, vamos dizer assim, né? Então, nesse processo, aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar, a maioria, que estão destoando já desse novo estágio que a gente vai entrar no planeta de regenerados, esses vão ser encaminhados para outros planetas mais de acordo com a sua natureza, né? E lá vão prosseguir com sua evolução, vão servir também, né, para levar para esses povos, muito possivelmente, noções de coisas que a gente tem aqui, que esses povos ainda não têm, porque estão num grau anterior, mais primitivos. Então, isso é maravilhoso de perceber como é que as coisas funcionam, né? Não há desperdício, né? Quer dizer, a pessoa que sai daqui do planeta porque não conseguiu acompanhar, não é por castigo que ela vai para um outro lugar. Não, ela ali vai servir como uma espécie de engrenagem, né, para o progresso daquele lugar, né? Levando os conhecimentos que a gente tem aqui já das nossas ciências, da nossa tecnologia. Então, tudo isso funciona para a harmonia do universo. E tudo é belo. E como a gente falou, aonde que a gente pode encontrar a prova de que Deus é soberanamente justo e bom? Nessas coisas, né? Na coerência que as coisas têm e como as coisas funcionam para o bem. Todas essas coisas. Não há desperdício, nada. Não tem nada que se perca na natureza. Vai tudo direitinho, encadeado para nossa felicidade. Olha que coisa boa. O Osmar perguntou: Jesus seria o representante da Terra? Existem outros seres evoluídos como ele, responsáveis pelos demais planetas? Se Jesus seria o representante da Terra? É como se cada planeta tivesse um deus. Sim. Peraí, como se cada planeta tivesse um Deus e o Deus da Terra fosse Jesus. Ele não disse Deus, ele disse seres evoluídos. Seres evoluídos. Então, vamos entender a figura de Deus. A figura de Jesus. Quem é Jesus? Né? Pela nosso conhecimento de estudo dentro da doutrina espírita, Jesus serve de modelo e guia para a gente aqui. Segundo os espíritos, Jesus foi o mais puro que já pisou aqui na Terra, que a gente pode ter como referência de conduta. Então, Jesus é sem dúvida um espírito superior que, com uma missão específica, encarnou do planeta e exemplificou o amor e mudou tudo, né? Tanto que na nossa cultura ocidental a gente divide o tempo em antes e depois de Jesus, quer dizer, a influência. E legal é que ele influenciou tão profundamente a sociedade sem escrever nada, com o seu exemplo, né? O seu exemplo, a sua vivência, as suas histórias, as suas parábolas, as coisas que ele fez, influenciaram aquela comunidade de pastores ali, simplórios lá da Judéia, e isso se espalhou para milhões de pessoas, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, e serve hoje como instrumento do nosso aperfeiçoamento. Então Jesus tem um papel crucial na evolução do planeta Terra, mas ele não é Deus. Ele é um irmão nosso, ele é um espírito como eu, como você. É claro que num grau evolutivo muito, muito à frente, mas muito à frente, muito. Pole position, assim, lá na frente. Mas foi criado simples e ignorante, como eu e você. Renata Dias pergunta se podemos regredir na escada evolutiva. Não. Não. Segundo os espíritos da codificação, o espírito não retroage. Nunca. Pode ficar estagnado. Mas voltar, não. O que a gente assimilou, de fato, o que já é parte da gente, da nossa compreensão das coisas, dentro da nossa vivência, é nosso para sempre. Você entende uma coisa mesmo, acabou, é seu. Deus já era. Aí agora é outra coisa, e assim vai indo. A gente não volta. Tipo assim, depois que você entende, você passa... O momento que a gente tem o start do que é o amor ao próximo, e de como isso é bom pra gente, quando a gente consegue realmente entender isso, o benefício que isso traz pra gente, e o bem que isso causa, o bem-estar que isso causa no nosso dia a dia, isso é pra sempre. Forever and ever and ever. Entendeu? Eu vou agora me despedir dos amigos, me despedir do G Silva, me despedir do Gamer Evolution, Akiyama Shinobu. Deixa eu ler aqui, ó. Quando nos encontramos com pessoas que conhecemos vidas passadas e que possuímos alguma espécie de dívida com ela, o que ela pode fazer para com que essa dívida
Bom, dívidas com pessoas e tal. Gente, o negócio é o seguinte. Vamos chegar nessas questões, tá? Mas o fato é, nós temos dívidas e as nossas dívidas vão sendo sanadas à medida que nós vamos compreendendo o perdão, nós vamos compreendendo o próximo, vamos tendo entendimento da nossa pessoa, vamos nos conhecendo. E quando a gente vai tendo o autoconhecimento, a gente vai entendendo o próximo. E quando a gente entende o próximo, nasce o respeito. Quando nasce o respeito, nasce o perdão. E não há dívida onde há perdão. São coisas antagônicas. Então, dívidas são só resquícios da nossa materialidade. Vamos avançando no amor, no entendimento do perdão, que as dívidas se solvem naturalmente. Não se preocupa com isso, então, Shinobu, ok? Beijo, queridos. Beijo, Olga Damasceno. Beijos, Maurício e Yared. Beijos, Rafaela. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo por estarem comigo essa noite. E aí a gente se despede, né, Vivi, de vocês. E esperamos todo mundo semana que vem, 8 horas. Chama os amigos, que semana que vem o assunto vai ser muito legal. Ok? Beijo, Suzana. Beijo, Silvana. Beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o vídeo vai ficar online já já, hein? Então depois é só divulgar aí que o negócio vai rodar, tá? Beijo, gente. Beijo. Deixa eu desligar. Como é que desliga isso? Achei o botão.